Olá, participante do Plano Sebrae Prev. Eu estou aqui na entidade, no Sebrae Previdência, para dar um recado para você. Na verdade, a empresa está em home office, porque a gente entende a necessidade do isolamento. Mas a gente também entende a necessidade de vir aqui gravar um material para você sobre esse momento que a gente está passando, tá bom? Por isso eu estou aqui com o nosso diretor de Administração e Investimentos, o Vitor Hall. Obrigada, Vitor. Para responder alguns questionamentos dos participantes, tá bom? Eu vou ler agora uma pergunta que chegou para a área de relacionamento. Ela diz o seguinte, Vitor: percebi que os perfis moderado e arrojado tiveram desempenho negativo. Migrar para um perfil conservador neste momento é uma alternativa para reduzir os impactos causados pela pandemia do coronavírus? Vitor, só antes de você responder, é bom lembrar que a gente está num período de alteração de perfil de investimento, né? Então, tornou-se comum esse tipo de pergunta entre os participantes, né? Começou no dia 1º de abril e vai até o dia 31 de maio. A opção para os participantes do Plano Sebrae Prev alterarem perfis de investimentos, revisarem os seus perfis, ou se não, alterarem aquele percentual de contribuição mensal. No caso dos participantes ativos e no caso dos assistidos, né, os nossos aposentados, eles também podem alterar o percentual de recebimento de benefício. Por isso que essa pergunta está tão comum, Vitor. Assim, essa dúvida é muito frequente. Vários participantes entraram em contato fazendo exatamente essa mesma pergunta, que perceberam que o perfil moderado e arrojado estão negativos, e se migrar para um perfil conservador neste momento seria uma alternativa para reduzir os impactos. Bom, o que é importante a gente deixar claro para o participante no momento de escolher o perfil é que essa decisão ela não deve ser feita com base no desempenho dos investimentos. Esse é o maior erro que o participante pode fazer. Primeiro porque o cenário muda dado o encaminhar das notícias, do desempenho econômico do país, das atividades, do que está acontecendo no mundo exterior. Então, você tentar desviar isso é quase que para especialista, e mesmo assim os especialistas às vezes não conseguem, tanto o desempenho de vários fundos de investimentos esse mês, porque a velocidade com que isso acontece é muito rápido. Então não é recomendável para o participante, em nenhuma hipótese, ficar olhando o desempenho dos investimentos e olhar e tentar tomar sua decisão com base nisso. Até porque se a gente tivesse dado a opção para a maioria dos participantes de fazer a migração em dezembro ou em janeiro, eu tenho muita certeza que uma boa parte teria migrado para o perfil arrojado, que é agora o perfil que está sofrendo mais, porque o perfil arrojado antes estava indo muito bem em função da dinâmica da economia, que foi alterada com os efeitos econômicos do impacto do vírus, coronavírus. Então, o que o participante tem que levar em consideração no momento de escolher se deve ou não fazer uma alteração, né, Vitor? Que, inclusive, é a próxima pergunta que eu acho que a gente consegue resolver neste vídeo. O que os participantes do Plano Sebrae Prev precisam avaliar para decidirem se devem ou não fazer essa alteração de perfil. Então, o que é o recomendável são 2 itens os mais importantes. Primeiro, a idade do participante. Se você está próximo você entende que está na fase de recebimento de renda. Então, o quanto mais próximo você estiver da fase no qual você acha que está na fase de receber renda, é melhor que a sua poupança já deve ter sido formada, né? E você tem que estar em investimentos com menos risco, porque a oscilação que eventualmente vai acontecer, óbvio que o mercado funciona assim, mediante as notícias que saem. Então, quando sai notícia ruim, o mercado cai. Quando sai notícia boa, o mercado sobe. Quem está muito próximo da fase de renda não tem muito mais tempo de se recuperar, né? Às vezes, quando a gente entra num cenário mais negativo econômico.
Então, não é recomendável. Além disso, na fase de renda, se você estiver nessa fase de renda e estiver num investimento de maior risco, você vai sofrer variação na sua renda. Todo mês você vai ter uma renda que varia muito ao sabor dos investimentos. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro, o quão distante você está da sua fase de benefício. Lembrando que o investimento de previdência é um investimento de longo prazo. Certo. Então, se você está muito afastado da sua fase de benefício, não é que é recomendável, mas é aceito você, se você decidir optar por mais risco, isso é aceito. Por quê? Você tem muitos ciclos econômicos para vivenciar. Então você vai ter ciclos bons, ciclos ruins, ciclos bons, ciclos ruins. A tendência é que, como a humanidade evolui, né, é que a gente vai ter, no longo prazo, ciclos bons, mais ciclos bons do que ruins, né? Essa é uma tendência, não é garantia. E o participante, então, forme mais renda com o tempo. Mas ele não pode ficar tentando acertar qual o melhor momento para migrar. Então, a idade é importante. O outro ponto que é importante é a sua tolerância ao risco. Esse seria talvez o mais significativo. Porque não adianta você ser jovem, ter, sei lá, 30 anos para se aposentar, mas se você olha, e isso é normal, não tem nenhuma crítica, mas se o participante olha, a cota caiu 1%, 2%, 3%, e isso gera um mal-estar para a pessoa, ela acha que aquilo nunca mais vai ser recuperado, ela entra em estados de nervosismo, pânico, então nunca deve-se fazer o perfil arrojado, em nenhum cenário, porque o cenário de risco pode estar indo tudo bem, a pessoa então fala assim, eu não sou tolerante a risco, mas o arrojado, meu vizinho está ganhando, está todo mundo ganhando com o arrojado, aí ele migra para o arrojado, no mês seguinte sai um evento como esse, como já aconteceram diversas crises. Desespero, né? A pessoa vai se desesperar, então não é recomendável. Vitor, então, resumindo, são 3 itens que os participantes precisam ficar atentos, né? Resumidamente. Então, no momento de escolher o perfil, é importante que ele observe o seguinte, não tente acertar o cenário, porque os cenários mudam e a pessoa vai olhar sempre no retrovisor e o mercado olha para frente. Segundo ponto, observe a idade. Se você está muito próximo da sua aposentadoria, não é recomendável perfis de muito risco, porque a sua renda pode oscilar se tiver num investimento de muito risco e não é adequado, e você também não teria muito tempo para se recuperar de um cenário negativo. Certo. Então, quanto mais novo, não é recomendável, mas é mais aceito correr mais e você tem mais tempo para recuperar. Certo. E o terceiro ponto é a questão da tolerância a risco. Aí não importa a idade, é perfil, é característica da pessoa. Por isso que a gente avalia muito isso na hora de recomendar investimento. Tem pessoas que ficam muito estressadas com rendimentos negativos. Elas acham que não vai melhorar, faz parte da característica. Eu diria até que, assim, pessoas adoecem por conta disso, porque Isso. assim, elas passam anos acumulando, anos investindo e de repente acontece essa pandemia, bagunça tudo. Então, assim, é importante a gente também falar sobre a saúde emocional das pessoas neste momento, né, Vitor? Que é exatamente isso que você está falando. Se a pessoa não tem esse perfil arrojado, que ela fique atenta a isso, né? Exatamente, porque esses ciclos econômicos, eles não foi essa pandemia, já tivemos diversas crises na história do mundo. Já tivemos diversos momentos disso. E são fases transitórias. As pessoas têm que entender que aquilo não é definitivo. Mas no momento que você passa por esse cenário, e vão acontecer vários outros, eu garanto para vocês vão acontecer outros cenários desses, os investimentos eles sofrem e a pessoa que não tem perfil emocional para aquilo, ela vai sofrer. Então se você se identifica com uma pessoa que não gosta de cenários adversos, né, isso te faz muito mal, ninguém gosta, mas que te faz muito mal, é importante evitar os perfis mais arrojados. Mas é só isso que tem que levar em consideração. Não tente acertar o melhor hora de ir para um perfil para o outro, porque eu garanto para vocês vão mais errar do que acertar. Perfeito. Vitor, obrigada. Muito bacana essa conversa. Fiquem ligados à idade, tolerância ao risco e não tente acertar os cenários.
Ok, pessoal? Muito obrigada por esse bate-papo, tá legal? Qualquer dúvida, continue entrando em contato com o Sebrae Previdência. Os nossos canais de comunicação estão funcionando, a área de relacionamento funcionando, e-mail, telefone, via Skype, até às 18 horas, de segunda a sexta. É só o atendimento presencial que parou. O resto, a gente está tocando. Obrigada, Vitor.